Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Alice Bastos Neves. Eu tô tendo o prazer de entrevistar ela. Tô muito feliz por estar aqui e um pouco nervosa também, mas muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer estar com vocês, um abração e vamos junto. Bom, na escola eu era uma pessoa que gostava muito de história, de português, de redação, e eu sempre fui absolutamente comunicativa, mas eu dançava balé. E aí eu fiquei numa dúvida cruel entre educação física e jornalismo. Quero ser professora de balé ou quero fazer jornalismo para comunicar? Não sabia o que, nem onde, em qual veículo e como. E aí eu decido então fazer o vestibular para jornalismo, prestei, comecei a fazer a faculdade, não me apaixonei de cara, não foi um amor à primeira vista, tanto que no meio do caminho eu cursei na PUC, de Porto Alegre, o jornalismo. Aí eu fiz vestibular para educação física na URGS, passei, cursei os 2 cursos ao mesmo tempo, por um tempo, e aí depois eu acho que o que eu decido de vez, assim, que eu sou completamente apaixonada pelo jornalismo, quando eu começo a trabalhar em TV. Aí a TV me encantou, assim, a imagem, o som, a possibilidade da edição e de fazer acontecer, assim, de contar histórias através do vídeo, foi o que fez eu de fato me apaixonar. Mas eu acho que foi a questão de ser comunicativa assim mesmo, desde sempre. Eu acho que a gente vai dando sinais do que, né, de qual é a nossa habilidade, ainda criança e adolescente, a gente só precisa estar atento a esses sinais e entender onde que a gente vai investir a nossa energia, né, de vida e de trabalho, porque o trabalho ocupa um espaço tão grande da nossa vida que tem que ser uma coisa legal. Mudei. Então, eu nunca fui uma fortemente apaixonada pelo jornalismo esportivo. Muitas pessoas procuram o jornalismo por conta do esporte, né? Aquele sonho de ser o repórter que está na beira do campo, entrevistando e participando das coberturas, enfim. Não era o meu caso. Eu queria trabalhar por dançar, por ter feito balé a vida toda, eu queria trabalhar com cultura. Eu achava que eu ia trabalhar com rádio, porque eu tenho esse vozeirão e as pessoas sempre disseram a rádio pode ser uma boa. E o esporte aparece quando eu sou contratada pela RBS, pelo grupo RBS. Eu me formei em 2006, dezembro de 5 eu me formei, em janeiro de 6 eu comecei a mandar currículos para muitos lugares e surgiu a oportunidade de fazer um teste de vídeo na RBS TV. Eu fiz esse teste sem ter feito muitas cadeiras de vídeo na faculdade, ocupando essa posição de estar na frente da câmera com o microfone na mão. Eu ficava nos bastidores, eu não achava que era TV definitivamente, mas a vaga que tinha era aquela. Então eu fui lá fazer aquele teste, fiz o teste de vídeo e fui aprovada. Me ligaram, só tu vai ser repórter do esporte. E na época eu comecei num programa que tratava de outros esportes, que era todos os sábados de manhã, o RBS Esporte. Falava de natação, atletismo, vôlei, basquete, outros esportes que não o futebol. E foi maravilhoso ter feito esse caminho dentro do esporte, porque eu comecei com modalidades que têm uma necessidade de aparecer, que precisam desse espaço e que, portanto, são um terreno fértil para a gente contar a história do jeito que a gente quiser, né? Eles são super disponíveis, esses atletas, e eu sou muito grata a eles, assim, porque eu aprendi a fazer jornalismo esportivo contando histórias por um olhar muito próximo e verdadeiro e humano, e é o que eu acredito até hoje. Porque depois, quando eu entro no mundo do futebol, com todas as suas restrições, esse mundo tão mais masculino, esse mundo tão mais restritivo para a gente mulher e para a gente jornalista para trabalhar, é muito difícil acessar e foi ficando mais difícil ao longo do tempo. Eu tinha uma bagagem de contação de história que eu trouxe junto comigo. Então, eu me apaixonei por esse universo, mas me apaixonei por esse universo baseada numa vivência de contação de história em outros esportes. O futebol tem uma capacidade mobilizadora gigantesca e eu acredito muito nesse poder. Então, hoje eu sou absolutamente feliz trabalhando com futebol, mas sem esquecer dos outros esportes também. Sempre que eu posso, eu estou ali puxando para a gente poder contar todas as histórias. E tu já passou por alguma situação inusitada no ao vivo, assim, que te diz, meu Deus? Nossa, várias, inúmeras, assim, já teve crise de riso, de não conseguir, na época tinha ainda a TV Com, né, que era uma TV comunitária do grupo RBS, hoje ela estaria no streaming em qualquer lugar, né, porque hoje tudo pode ser um canal de TV, e aí voltou de uma reportagem em que o mascote do time era um leão, o time tinha perdido e o leão vinha fazendo uma festa e o off do repórter dizia: "Definitivamente não era a tarde do leão, o mascote batia de cabeça na trave e caía pro lado e volta para mim no estúdio. E eu não tenho condições, eu digo: "Gente, eu não consigo, eu não consigo, pode rodar a próxima matéria". A minha primeira entrada ao vivo foi no Olímpico, e é outra história boa, assim, que eu entrei ao vivo direto, não era TV Com, não era nada disso, eu entrei ao vivo direto no Jornal do Almoço, porque o repórter que ia naquele dia faltou, entrei no Globo Esporte, e aí me avisaram: "Tu vai ter que entrar ao vivo com a Fátima Bernardes".
num programa bem curtinho que tinha antes do Jornal Nacional, quando a Fátima apresentava o JN. E aí eu me posicionei para o vivo absolutamente nervosa, a mão tremendo no microfone, o papelzinho tremendo na mão. E era um jogo muito importante, era Grêmio e Boca Juniors. Então, assim, estádio lotado, a torcida vem na volta, tinha um cercadinho, mas ainda assim o torcedor gritando e eu ali tremendo. E aí, quando vou dar o boa tarde, quando acende o talhe, a luzinha da câmera, a torcida começa em massa. Ei, Galvão! Arararara. Gente, que era o Galvão que narrava e ele estava lá no Olímpico. Assim, eu não sei como é que eu terminei, era um texto de 30 segundos, eu só tinha que passar as informações do jogo, mas foi muito tenso, né? O estar ao vivo é estar sujeito à crise de riso e à tensão do torcedor, tá no cangote ali. E você poderia me dizer quais são os nomes que você tem como referência na tua área hoje? Nossa, são muitos, assim. Referência é algo muito importante, né? A gente todo tempo é um veículo de informação e a gente todo tempo está buscando imprimir a nossa marca, a nossa imagem, o nosso jeito de ser. Só que a gente precisa ter diferentes referências até para criar e entender quem sou eu aqui, né? Na fila do pão. Quando as pessoas me tratam como protagonista ou como precursora dessa história do jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul, mulher, eu falo, gente, veio muita gente antes de mim, né? E vai vir muita depois, ainda bem. Então, reconhecer esse tempo, espaço e reconhecer quem são as referências que a gente tem na vida é muito importante para construir quem a gente é. Bom, as minhas referências são um pouco óbvias para quem gosta de jornalismo televisivo e esportivo, que é o Tino Marcos, que é o melhor texto que eu já conheci na minha vida e que é uma das melhores pessoas que eu tive o privilégio de conhecer na minha vida. Eu, ao longo da vida, cheguei a essa conclusão. Dificilmente tem alguém que eu admire profundamente e que eu tenha me decepcionado, assim, sabe? O Tino é uma pessoa que ele senta contigo com uma generosidade absurda, quase como nem sei que eu sou essa pessoa tão genial quanto eu sou. O Tino, Pedro Bação, Marcos Uchoa, que eram os grandes repórteres de esporte em TV da minha época. Mais recentemente, o Kiko Menezes, um repórter da Globo que tem um texto primoroso, um cuidado com a captação de imagem, com a entrega. E eu entendo que hoje a gente está muito ao vivo. Abre a câmera e sai falando de qualquer lugar, e os jornalistas que chegam na redação chegam muito com esse perfil. Eu não gosto de texto, eu não gosto de ficar criando uma crônica, eu gosto de entrar ao vivo, e eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, tem um prazer em um texto bem escrito, em um roteiro bem feito, em uma reportagem que te pega, né? Então, essas são as minhas principais referências como texto. A Glenda Kozlovski foi uma apresentadora que era a minha referência à época, assim, eu usava muito da Glenda e do estilo dela. E como apresentação também, o Thiago Leifert vem de um tempo de mudança completamente do Globo Esporte, que é o programa que eu apresento hoje. Hoje o Thiago Medeiros é um apresentador lá de Pernambuco que é maravilhoso, que traz o sotaque regional para a rede de um jeito lindo, que produz coisas absolutamente disruptivas, diferentes, que chamam a atenção e que são leves. Então tem um monte de gente, sabe? E dos mais antigos aos mais novos, eu fui te trazendo uma linha do tempo, assim, sabe? E se eu for buscar, vai ter menino. Bom, o Fred Bruno, que apresenta hoje o Globo Esporte de São Paulo, é super referência. O tempo todo, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está assistindo e acompanhando o que os outros estão fazendo, né? O que está acontecendo no Brasil e no mundo e como é que a gente pode se colocar aqui. Então tem um tantão de referência aí. Eu espero que tenha mais e mais novas referências, mais gente nova que eu goste, brilhe o olho, diga, eu queria ter feito isso aqui, ou eu vou fazer parecido. Meio? Todos que tu imaginar, o tempo todo. Hã, eu sempre respondo a essa pergunta dizendo que eu queria que ela não existisse e que eu acho que vai chegar o dia em que ela, de fato, não vai precisar existir, porque a gente fica cansada de falar disso, mas a gente também está cansada de falar de violência contra a mulher e a gente está vendo uma escalada cada vez maior de mulheres morrendo. Então, a gente sim precisa falar sobre isso e a gente, quando está numa posição como a minha, que é uma mulher que acaba de alguma forma sendo referência, inspirando outras mulheres, mais ainda, né? A gente fica na responsabilidade de falar e de lembrar desses momentos. Quando a gente fala de já sofreu alguma vez algum preconceito, a resposta que eu acho que esperam que eu diga é: um dia um colega botou a mão na minha coxa, um dia o outro me diminuiu. No estádio eu fui chamada de vagabunda e aí eu acionei a polícia. Às vezes, esse preconceito e esse distrato e esse discurso que faz a gente não se sentir pertencente àquele espaço, ele é muito mais sutil do que um ato, do que um momento que eu possa te citar. Ele está todos os dias na nossa vida. Ele está ali acontecendo. Ele está naquela sensação que só a gente sente.
naquela barriga embrulhada e naquele coração batendo mais forte, quando a gente entra numa sala de reuniões e tem 15 homens e tu vai falar e aí eles não te escutam, e aí a mesma coisa que tu disse é dita de outro jeito por um homem e é considerada e a tua não. Então é nessa sutileza que para mim reside o maior desafio. E ela continua existindo. A piadinha que é dita quando a gente não está na sala, porque de fato os homens entenderam que esse espaço é nosso. Ele foi ocupado. Hoje, uma menina que tem 15 anos no Rio Grande do Sul, ela não tem outra referência de alguém falando, apresentando um programa em TV aberta de futebol que não seja uma mulher, que sou eu. Porque eu estou há 15 anos no Globo Esporte. Então, quando a gente fala de representatividade, é disso que a gente está falando. De uma menina que hoje, com 15 anos, vai dizer: opa, se eu quiser falar de futebol, eu posso, porque todo dia, quando eu ligo a TV, tem uma pessoa lá falando de futebol. Então, estar nesses espaços e ocupar esses espaços e as instituições começarem a fazer esses movimentos é o que é tão importante. Nós éramos uma, duas, quando eu entrei na RBS há 20 anos, e hoje a redação, assim, não vou dizer que está 50 por 50, mas a gente está chegando, assim. E às vezes entram as pessoas para nos visitar e olham e dizem assim: nossa, que mulherada, assim. Sim, que mulherada, porque esse espaço também é nosso. Mas, infelizmente, na sutileza, nos detalhes, esse preconceito ainda está ali, na redação, nos estádios, em todos os lugares. E o fortalecimento para que isso seja minimizado, até que desapareça e que essa pergunta não aconteça mais, eu acredito de verdade que está na nossa união. Né? A sociedade e o mundo nos fizeram acreditar que mulheres competem entre si, né? Por homens, pela beleza, pelo trabalho. E isso não é verdade. A gente é muito parceira. E ao longo da minha trajetória no jornalismo esportivo, eu tive mulheres muito parceiras. E eu fui puxada por algumas e eu puxei outras comigo. E é assim que a gente vai tomando conta desse espaço que nos pertence, mas que a gente ainda precisa provar todo o tempo que é nosso. No momento. Cara, eu abro o feed da rede social, do Instagram, e fico rodando. Quem não, né? Quem nunca? E eu falo isso rindo, mas a gente precisa parar de achar que isso é uma piada. Porque se as pessoas estão se informando no feed do Instagram, é lá que eu tenho que estar, com informação de qualidade. Como jornalista que sou e como pessoa que acredita na informação de qualidade, bem apurada, bem feita. Então, aonde é que eu consumo informação? Em todos os lugares, né? Eu leio lá Zero Hora todos os dias, mas muitas vezes, e aí aqui eu não vou ser hipócrita e dizer, eu leio do início ao fim o jornal todos os dias. Quem tem esse tempo hoje, né? Então, muitas vezes eu estou no pushzinho. Tá chegando o push, eu leio rápido, eu vou adiante, né? Muitas vezes eu sou a pessoa que está lá para combater a fake news de alguma forma, no meu microespaço, ou mesmo na minha rede social, ou mesmo na tela da TV no Globo Esporte. Então, assim, eu consumo informação de absolutamente todos os jeitos. Do feed da rede social até entrar nos veículos de fato. E é isso, assim, essa informação que chega para todo mundo chega para a gente também. E tem uma coisa também que a gente foi deixando no tempo passar. Eu tive um professor de redação jornalística que chama Marques Leonan, cara maravilhoso. E o Leonan sempre dizia assim: tenha um companheiro no jornalismo, tenha aquela pessoa de confiança, em que tu sabe que tu pode recorrer, em que tu pode mostrar um texto, em que tu pode perguntar, em que tu pode conversar sobre a tua fonte e ele vai ser teu parceiro. Então, não abandonar essa informação que vem do colega de trincheira, sabe? Do cara que foi no treino. Ele foi no treino, ele viu, ele enxergou o que está acontecendo ali. Ele percebeu, através da percepção jornalística dele, o que ele sentiu no clima do treino do Inter ou do Grêmio antes do Grenal. Aquilo é subsídio de informação e que, de alguma forma, eu posso levar para o meu trabalho. Então, sim, acessar todas as muitas telas, todos os muitos veículos, todos os veículos de qualidade que a gente sabe que estão produzindo informação bem apurada, mas também seguir na parceria de quem a gente sabe que está no campo. A gente ocupou, né, definitivamente esse espaço. Eu acho que eu falei já um pouco disso, assim, do quanto a gente, de fato, se apropriou desse espaço que sempre foi nosso, mas que a gente, ao longo do tempo, foi ensinada de que, de alguma forma, não nos pertencia. A minha primeira chefe na RBS era uma mulher, Carmen Lopes. E ela, em 1984, no ano que eu nasci, ela em Pelotas era repórter e cobria lá o Brasil e Pelotas, o clássico Brapel, que é um clássico super pegado, assim, né? Assim como a rivalidade Grenal. A Carmen ia fazer entrevistas com os jogadores. Na época, você entrava no vestiário. E é um espaço óbvio que os jogadores andam ali só com a toalha e tal. E os jogadores vinham pelados, nus. Especialmente para ela, quando ela estava ali com o microfone. Para dizer a ela, esse espaço não é teu. O que tu está fazendo aqui dentro? Né?
E é só um micro exemplo do que aconteceu no ano que eu nasci, eu tenho 41 anos, eh, de entender que a gente percorreu muito caminho, né, para chegar nesse lugar. E do tanto de caminho que a gente ainda vai ter que percorrer. Hã, mas eu acho que o mundo está entendendo definitivamente através de pessoas, porque sempre vão ser pessoas fazendo para outras pessoas, né. Então, através dessas mulheres que estão ocupando esses lugares e que estão nessas frentes, a primeira narradora mulher. Esses dias a Heloíse Bordin, e aí vou trazer para outra ponta dessa história, a Heloíse Bordin, minha colega, uma guria, a primeira comentarista de uma decisão de gauchão na RBS-TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul na história. A Heloíse comenta o gauchão desse ano, o jogo de ida, eh, em um cenário em que na TV Globo e em outras emissoras já tem narradoras mulheres e comentaristas mulheres. A primeira vez que uma mulher narrou um jogo, os comentários são: eu não gosto dessa voz, eu não me acostumo a ouvir o timbre de uma mulher narrando. E aí, né, tudo bem, tem uma falta de costume, de ouvido, mas tem uma falta de costume social de ver uma mulher naquela posição. E a Heloíse comenta esse jogo. E aí tem, obviamente, alguns comentários ruins, mas ela me trouxe um comentário em que ela disse assim: eu ouvi a voz e eu gostei. Foi bom para mim ter ouvido uma voz feminina naquele meio. E é tão bonito ela ter me dito isso, porque ela disse assim: Alice, ele disse, eu gostei da voz, depois eu fui ver quem era, e aí eu fui atrás, e aí eu vi que tu tem uma trajetória construída. Nossa, que bonito, que bom, que alívio, né? Então, sim, tem um cenário que vem, como eu disse antes, das emissoras, das empresas, estarem preocupadas com isso. E às vezes vai parecer forçação de barra, né? Quando é lotar, normalmente na cabine de RBS TV a gente tem um narrador, 2 comentaristas, 2 homens, que é o Maurício e o Diogo. Em um dos jogos, o Maurício sai para a Elô entrar. No outro, o Diogo sai para a Elô entrar. Porque sim, a gente precisa fazer esses movimentos. E agora na final vai estar Lucianinho, Maurício, Diogo e Elô no segundo jogo, né? Porque é importante que a gente esteja lá. A final do Gauchão que está chegando, o segundo jogo, o segundo Grenal no Beira-Rio, é no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher. Que mensagem a gente está passando, né? E como é que a gente está fazendo essas mulheres que estão assistindo e que amam esse espaço e que querem estar nesse espaço se entenderem pertencentes dele. Então é isso, esses movimentos, assim, acho que o cenário é esse, de mulheres se entendendo, pertencendo, e de instituições entendendo a necessidade de ter as mulheres. E para a gente finalizar, eu vou te pedir para passar uma mensagem para todas as alunas e professoras do curso de jornalismo lá da UPF. Então, fica bem à vontade para abrir teu coração. Tá ótimo, eu tô sempre abrindo o coração, às vezes até demais. Mas, turma, eu estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar a conversar, que fazer TV nunca foi meu objetivo, né? Com esporte também não. Então, que a gente tenha foco, que a gente trabalhe, se determine, busque, se a gente já tem um objetivo para ir atrás dele, mas que a gente possa estar aberto às oportunidades, né? Essa velocidade do mundo, das coisas, ela impacta diretamente na nossa vida o tempo todo, em quem a gente é e no que a gente quer construir. Então, estar preparado, óbvio, né? Mas estar atento e aberto a tudo que o mundo pode nos oferecer, porque às vezes a gente se surpreende. Eu sou a obra de uma grande surpresa, que foi ter aceitado uma oportunidade de fazer um teste ali, ter sido aprovada e ter começado a trabalhar. E eu sempre tive um sentimento de muito assim, cara, não estou acreditando que eu estou aqui nessa posição. Muito obrigada por estar conseguindo viver isso aqui, segurar um microfone, olhar para uma câmera. E não se trata da positividade tóxica aí da rede social, sabe? Mas se trata de tratar com respeito, com carinho os desafios que se apresentam no nosso caminho. Eu sempre vivi muito isso, assim, sabe? Hoje a gente está aqui, pô, eu tenho uma palestra de tarde, outra palestra de noite, mas a turma do jornalismo quer conversar comigo, vamos lá, vai ser bom, vai ser divertido, vai ser talvez importante para alguém que esteja precisando ouvir algo assim. Então, vamos se abrir para o mundo, sabe, gente? Porque se a gente está numa área que se chama comunicação, que bom a gente poder se comunicar e estar aberto para as oportunidades que a vida oferece e se divertir demais. Se divertir o máximo que a gente conseguir. Porque só tem uma vida aí para viver, então vamos viver ela bem. É isso. Muito obrigada, Alice. Obrigada, obrigada.